A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Vamos orar antes de nós iniciarmos a leitura. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, que estamos diante da Tua presença, para mais um dia de leitura bíblica. Pedimos a Tua bênção, nos dá graça, nos dá sabedoria, entendimento, revelação da Tua palavra. Enquanto lemos a Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações e pelo poder da Tua palavra, faça aquilo que lhe aprouve em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10 do segundo livro de Samuel, e vamos encerrar Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 20. Se possível, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura na sua Bíblia. Vamos lá então, Daniel, capítulo de número 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homens e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei que com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e no dia do teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler a escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura
e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, dava vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu, filho do homem Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, que foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviado aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. As nossas próximas leituras, segundo livro de Samuel, capítulo de número 9 e o capítulo de número 10. Capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe façam bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou, e disse-lhe: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás o pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo que pertencia a Saul,
e de toda a sua casa tenho dado ao teu filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu senhor, teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E aconteceu, depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. Então enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram seus servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum, o servo de Davi, e lhes rapou metade da sua barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que fizeram saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneiras envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram os sírios de Bet-Reobe, e dos sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca, 1.000 homens, e dos de Tobi, 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reobe, e os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estavam preparados contra ele, à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e esses fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado, Davi ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer,
que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amão. Última leitura nossa, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 1 ao versículo de número 20. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás, tira a pedra, tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que receberam a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.